que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, consagramos a Ti o nosso dia e pedimos, ó Deus, o Teu favor, pedimos a Tua graça, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos, damos toda a honra e glória ao nosso Deus, e que a prosperidade divina entre no lar dessa pessoa, a prosperidade sobrenatural, a prosperidade que vem com a paz de Deus, que vem com o shalom de Deus, entre na vida dessa pessoa, que a prosperidade entre dentro da sua família, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu caminho, nas suas orações, em todos os seus projetos, em todos os seus sonhos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Declare junto comigo: a prosperidade divina está entrando na minha vida. Hoje nós começamos mais um propósito. Nosso último propósito foi nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Mas a outra raiz da palavra paz é prosperidade. Então, em 14 dias, nós vamos orar para que essa prosperidade entre no seu lar. O shalom de Deus, a paz de Deus, também carrega prosperidade. O que vem de Deus faz você avançar em todas as áreas. E o que é a prosperidade divina? Algumas pessoas, elas tentam fazer ou pensar que a prosperidade que a Bíblia fala é só a prosperidade material, de bens financeiros. Então, as pessoas dizem: fulano é próspero porque tem dinheiro, fulano é próspera porque tem dinheiro. Mas a Bíblia fala que existe até uma alma próspera. Uma alma próspera, não podemos dizer que ela tenha dinheiro, ela pode não ter falta de coisa alguma, mas ela pode ser uma pessoa abundante de alma, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que vai passar coisas boas para você, uma pessoa que vai estar tão cheia de Jesus que quando ela abrir a boca ou quando ela se aproximar de você, você vai se sentir bem de estar com ela, porque é uma pessoa próspera de alma. Existe a prosperidade familiar, é quando você é bem-sucedido na sua família, você é feliz com o seu cônjuge, você é feliz com os seus filhos, existe uma harmonia no seu lar, porque infelizmente há pessoas que tudo que têm, tudo que carregam é dinheiro. Não é ruim ter dinheiro, é ruim, como a Bíblia diz, é ter amor ao dinheiro, é fazer do dinheiro a coisa principal na sua vida. Então, prosperidade está ligado a ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. É essa a palavra que nós vamos profetizar aqui. Nós vamos profetizar por 14 dias para que a prosperidade entre na nossa vida. Você crê que Deus tem o poder de liberar essa prosperidade? E nós vamos, ao longo desses 14 dias, falar de princípios que atraem essa prosperidade, que fazem você viver esse extraordinário. Deus me deu uma palavra, 5 sintomas de um ataque espiritual relâmpago. É muito importante você compreender essa palavra. 5 sinais de que uma família está enfrentando um ataque espiritual relâmpago. Porque nós normalizamos aquilo que é espiritual. E é por isso que estamos tendo tantas derrotas. As pessoas têm que abrirem os olhos para a realidade que está à sua volta. Abrir os olhos para quê? Abrir os olhos para aquilo que está ao seu redor e elas não estão vendo.
Existem coisas espirituais que podem ter se aproximado da tua casa e essas coisas espirituais que estão lançando dardos, que estão tentando atacar a tua família e tornar um caos o seu caminho. E nós vamos orar por isso, nós vamos repreender isso em nome de Jesus. O primeiro sintoma de uma pessoa que está enfrentando um ataque espiritual, porque a Bíblia nos diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. A Bíblia também nos fala que as armas da nossa milícia não podem ser carnais, mas têm que serem poderosas em Deus. Ou seja, você não pode lutar contra o espiritual com armas carnais. Você tem que usar armas espirituais para combater o mal. E o primeiro sinal de um ataque espiritual relâmpago é quando uma pessoa não consegue manter uma vida de oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. A vida, a constância de oração vai não só proteger o cristão, mas também vai trazer sobre ele uma blindagem contra os ataques espirituais internos que sabotam ele, como cavalos de Troia, como malwares, como vírus de Satanás, que vem por meio de palavras, que vem por meio de informações externas sendo ministradas ao seu interno. Coisas imperceptíveis, mas que no momento certo ativam certos gatilhos que fazem você, sucumbir aos levantes do inimigo. Então, quando você está enfrentando um ataque espiritual, o diabo vai tentar te tirar da tua vida de oração. Ele vai causar sono, ele vai trazer esquecimento, ele vai colocar tantas tarefas sobre você, para que você não tenha tempo de orar, para que você não tenha tempo de buscar a Deus, e o objetivo dele é lhe enfraquecer. Porque uma pessoa que está enfraquecida espiritualmente, ela não consegue vencer aquilo que está tentando dominar ela, aquilo que está tentando, colocar medo nela. E é isso que o inimigo tenta fazer. Ele tira a pessoa da oração para desestabilizar ela. Tira ela da oração para deixar ela, cada vez mais sensível ao pecado, sensível às concupiscências aqui dessa terra. Então, há uma batalha para você não orar. Há uma batalha para você não orar. Não há uma batalha para você ir à praia, não há uma batalha para você ir no cinema ou no shopping, não há uma batalha para você fazer as coisas boas aqui dessa vida, mas quando se trata de você buscar a Deus, quando se trata de você estar em oração, haverá uma batalha, porque o diabo perde quando você ora. O diabo perde, as trevas retrocedem, você avança, você é fortalecido e, como eu disse, há uma blindagem que é colocada no seu interior para lhe proteger dos dardos do maligno, das coisas infectadas que ele tenta colocar em você de forma imperceptível. É dentro da oração que nós expelimos o contrário de dentro de nós. É dentro da oração que aquilo que Deus produz na nossa vida começa a tirar para fora. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E é uma lavagem de dentro para fora, e essa lavagem que é produzida pela Palavra de Deus, que é produzida pelo Espírito Santo, vai tirando de dentro de nós toda a sujeira, vai tirando de nós tudo aquilo que, está como um dardo maligno, como um pensamento, como uma informação errada dentro de nós. O segundo sintoma de um ataque espiritual é o esgotamento físico e mental constante. É normal você trabalhar um pouco demais uma semana e cansar. É normal, você está afadigado dos problemas da vida. Agora, o que não é normal é, mesmo depois de você ter uma semana de descanso ou 15 dias de descanso, e você continuar cansado, você continuar exausto, você pode estar sendo atacado espiritualmente de uma forma violenta. Foi o que eu descobri que aconteceu comigo em alguns momentos da minha caminhada.
eu descobri que havia ataques espirituais malignos para me paralisar. E quando eu abri os meus olhos espirituais para essa realidade de que existia algo espiritual que estava tentando, causar uma exaustão em mim, eu comecei a clamar ao Senhor e pedir o fortalecimento do Senhor. E o Senhor não só me fortaleceu, como me fez orar, me colocando contra todo mal que estava se opondo espiritualmente a mim. Eu vou dizer uma coisa para você, e eu quero que você grave muito bem isso. Você pode ser cristão de 15 anos, você pode frequentar a igreja há 20 anos, você pode ser de uma família evangélica, uma família cristã. E você sabe, eu estou falando para todo mundo, eu estou falando para evangélicos, para católicos, para todo mundo eu estou falando aqui. Mas você tem que entender uma coisa. Tem coisas que eu aprendi, que no início da minha caminhada, eu não aprendi em algumas igrejas, eu não aprendi com alguns pastores, mas que foram fundamentais para o meu crescimento. E uma das coisas que foi fundamental para o meu crescimento foi abrir os olhos para o fato de que existe uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. E não é para nós termos medo, ao contrário, é para nós buscarmos em Deus o fortalecimento, para vencermos as coisas espirituais, porque tem gente que vive a vida cristã só se enchendo, se entupindo de conhecimento. Não é errado você buscar o conhecimento, ao contrário, eu lhe incentivo, leia livros, estude a palavra, se dedique muito tempo a absorver das coisas de Deus, ouça bons homens e mulheres de Deus que possam colaborar com o seu crescimento espiritual, mas não deixe a oração. Não deixe a oração e procure conhecer o mundo espiritual, procure conhecer contra o que você está lutando. Porque às vezes, nós entramos dentro de um grupo religioso, de um sistema de crenças que é muito defeituoso, que faz você viver dentro daquele mundinho, e não abre os seus olhos espirituais para uma realidade espiritual que está ao seu redor. Nesse mundo há uma realidade espiritual. Nesse mundo há uma realidade espiritual. Então não ignore essas coisas. Abra seus olhos espirituais. O terceiro sintoma de um ataque espiritual relâmpago são bombardeios de pensamentos negativos na mente. Aqueles pensamentos que vêm e colocam dúvida em você em relação à promessa de Deus, dúvida em relação à palavra de Deus, dúvida em relação a Deus, dúvidas em relação à sua fé. Aqueles pensamentos intrusivos que vêm para fazer você se sentir rejeitado, aqueles pensamentos que vêm colocando você contra a vida de pessoas. Eu já até cansei do número de pessoas que eu encontrei na minha caminhada. Eu digo assim, eu já perdoo antecipadamente, porque sempre tem alguém para dizer, olha, você me perdoa porque eu tinha uma barreira em relação a você, me perdoa porque eu não gostava de você, ou me perdoa porque tal coisa, e alguns até chegam, me perdoa, e eu perguntar assim, mas por que eu vou lhe perdoar? E a pessoa disse, não, simplesmente me perdoe. E eu comecei a entender uma coisa, como o diabo coloca pensamentos contrários nas pessoas em relação a nós. E como eu tenho acesso a muita gente, isso acontece muito frequentemente, muito frequentemente. O inimigo, ele coloca barreiras nas pessoas, ele coloca um negativismo muitas vezes nas pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E a Bíblia diz também que pelos frutos você vai conhecer, certo? É pelos frutos que você vai conhecer. Então chegue bem perto e veja os meus frutos. Eu ensino para as pessoas a respeito de Jesus. Eu falo sobre o pecado, que o pecado afasta o homem de Deus. Eu falo também que você precisa se arrepender para ser salvo, para ter o seu nome escrito no livro da vida. Eu falo para você ouvir a voz de Deus. Eu falo para você que existe uma realidade no mundo espiritual, certo? E eu vou dizer uma coisa para você, tem mais o que nos aproxima do que o que nos afasta. Porque as pessoas podem discordar da teologia, as pessoas podem discordar de muitas coisas, mas elas não podem ir
sabe, contra aquilo que é comum em todos nós. O quarto tipo de coisa é ataques de raiva e irritação. Também é um sinal de um ataque relâmpago do inimigo, porque às vezes você está irritado com uma coisa e você pensa assim, puxa, eu não sei por que eu estou assim, mas quem me toca leva uma paulada, quem me toca, sabe, eu saio com 5 pedras na mão. Essa irritação que você está não é de Deus? Isso que está deixando você, sabe, oprimido, isso que está fazendo você brigar com as pessoas, isso não tem como ser de Deus. Você é uma pessoa querida, você é uma pessoa amável, você é uma pessoa caridosa, você é uma pessoa educada, você é uma pessoa que gosta de conversar, mas sabe, quando você está com essa irritação, você é deselegante com as pessoas, você se irrita fácil, você grita, você é uma pessoa que passa por cima, isso não é de você. E eu posso lhe afirmar que tem algo que está lhe irritando e isso tem uma fonte espiritual. Então isso é um ataque também do inimigo. E para encerrar essa palavra, quando o mal tenta nos atingir com doenças inexplicáveis, infelizmente há pessoas que não pensaram, não programaram, sabe, certas situações ou problemas de saúde na sua vida ou na sua casa. Eu creio que você tem que buscar sim os meios naturais aqui dessa terra para buscar a cura, mas não deixe de lado o espiritual, porque eu já vi muita doença se dobrar ao nome de Jesus Cristo. Amém? Eu já vi muita doença se dobrar ao nome de Jesus e eu vou lhe dar um conselho. Se você está lutando contra um problema de saúde, eu vou lhe dar um conselho e gostaria que você não esquecesse. Busque, sabe, ajuda médica, sim. Faça tudo o que lhe for proposto, que você achar que é sensato. Mas não esqueça de orar todos os dias. Orar todos os dias. E orar em 2 vias. Como assim orar em 2 vias? Primeiro, ore pedindo a cura para Jesus Cristo. E segundo, ore em nome de Jesus Cristo, repreendendo toda enfermidade e exigindo que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Então, ore pedindo a cura e ore também ordenando que toda doença se renda a Jesus Cristo. Aí você pergunta, mas e se a doença ela é física, ela não é espiritual? Jesus tem todo o poder, tanto para curar o físico quanto para curar o espiritual. Então, esse é um conselho, sabe, de amigo para você. Eu não estou aqui, sabe, como um religioso, eu não estou aqui com uma patente dizendo, me respeite porque eu sou pastor, ou eu sou profeta, ou eu sou apóstolo. Não, eu estou aqui como um filho de Deus, dizendo para você, faça tudo o que você puder. Faça tudo o que você puder, certo? O campo do, eu não acredito, eu não acredito desse jeito, deixa de lado. Você está em busca de um milagre. Então, simplesmente faça isso. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha sido uma bênção na tua vida, uma bênção na tua casa. Quero pedir a você que está aqui ao vivo junto comigo, que está começando hoje essa campanha, certo? De 14 dias. São 14 dias que nós vamos orar para a prosperidade entrar. Declare aqui nos comentários, a prosperidade entra na minha vida hoje. Escreve aí, a prosperidade entra na minha casa hoje. Glória a Deus. Amém? Também quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo e que você compartilhe com 7 pessoas essa oração. Você pode? Compartilhe agora que eu vou declarar o Salmo 91, certo? Compartilhe agora que eu vou declarar o Salmo 91. Glória a Deus. Quero dar um testemunho também, para a glória de Deus, testemunho da Débora. Ela escreveu assim, graça e paz. Eu quero expressar a minha total gratidão a Deus e a você pelo milagre na vida do pequenino Lorenzo, que caiu na piscina e foi diretamente para a UTI. Após 3 dias, escrevi o nome dele em suas lives de oração e nas lives de sua esposa, compartilhando e clamando a Deus pelo milagre. No 2º dia de clamor, ele acordou e estubou-se,
No terceiro dia, para a glória de Deus, ele recuperou a fala e os movimentos. Estamos muito felizes, gratos e maravilhados com o grande livramento e o milagre que Jesus operou. Gratidão. Que Deus abençoe sempre poderosamente a você, sua família e seu ministério. Deus abençoe a vida do Lorenzo. O nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? É um Deus de maravilhas. Eu tenho 2 convites para você. O primeiro convite é que hoje, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto presencial e online, certo? Um culto presencial, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. E hoje nós vamos começar uma campanha, 7 domingos do altar de adoração. Só que tem um detalhe, a ministração que eu vou ministrar hoje, e eu quero convidar você a participar, a estar ao vivo, vai começar ao vivo 9h30. Eu vou falar sobre o poder da adoração e como a adoração ela é uma arma espiritual que a igreja não está usando. A adoração ela é uma arma espiritual, ela é um instrumento de Deus para te abençoar, mas ela também é uma arma espiritual contra as trevas. Por isso, não perca hoje a ministração especial que eu estarei fazendo, certo? Hoje é o começo desse propósito de 7 domingos, que nós vamos ministrar sobre a importância da adoração, como levantar um altar de adoração. Você é um altar para Deus, sua casa tem que ser um altar para Deus, certo? Nós vamos falar sobre isso nos próximos domingos também. E eu convido você a estar com a gente, amém? Eu convido você a estar com a gente, eu convido a sua família a não perder o culto hoje. E às 18 horas de hoje, nós vamos ter a oração da noite, certo? E depois da oração da noite, nós vamos ter um evento exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle. Esse evento vai ser tanto presencial para os alunos da academia, quanto vai ser online, certo? E um detalhe, hoje não vai ser apenas uma palavra ministrada, nós vamos também ter uma ministração especial. Então você que é aluno da Academia Kindle Global, hoje eu me preparei essa semana para fazer essa ministração especial hoje, certo? Eu pedi a orientação do Espírito Santo e vai ser incrível o que vai ser feito hoje. Então você vai receber uma palavra sobre os segredos da unção e você também vai receber uma ministração especial. Não é aluno da Academia Kindle ainda? Então hoje mesmo se torne nosso aluno, até porque semana que vem eu vou estar trazendo 2 ministrações especiais de algo que eu nunca falei aqui no YouTube. Nunca falei aqui no YouTube sobre isso. Eu vou falar na academia semana que vem. Certo? 2 coisas que eu tenho para falar semana que vem para quem é aluno da Academia aqui no Global. Uma ministração totalmente inédita e que muita gente não sabe, mas eu vou estar abrindo para você, certo? Coisas especiais de Deus. Então, quer ser meu aluno na Academia Kindle? Vá lá no meu site quando eu encerrar aqui, www.vinicius17.com.br e faça a sua inscrição. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
Deus me disse, diga para Patrícia Leite, que eu estou visitando ela, seu marido e sua casa. Patrícia Leite, Deus está abrindo uma porta para vocês, em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa também que mora na Serra, eu não sei se é Serra Gaúcha ou se é outra serra aqui do Brasil, mas Deus está te visitando. Deus está te visitando e o Senhor me disse, diga para ela que o Odair, não sei se é patrão ou se é pai, o que é, vai te chamar essa semana e você vai ser abençoada. Amém? Deus está abrindo algo também para você, no nome de Jesus Cristo. Há uma pessoa de sobrenome Campos, Vitória Campos, Vitória Campos. Deus te visita nessa hora, Vitória Campos. E o Senhor me mostrou uma mulher que está se esforçando muito, sabe? Você tem feito o seu melhor em algo, Deus vai lhe dar vitória, Vitória Campos. Você vai ver o quanto a mão do Senhor vai te dar alívio, vai te dar estratégias também para esse novo tempo que você está vivendo. Amém? Pega aí essa palavra como palavra de Deus na sua vida. Tem uma pessoa que está me ouvindo, essa pessoa está com uma machucadura bem aqui atrás da cabeça, na coluna dela. Ela sofreu um acidente e acabou com uma lesão. E eu quero declarar saúde sobre você. Amém? Eu vou orar para que essas dores sumam, para que o Senhor te restaure. Ele é Deus de milagres. Vamos orar? Deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, dá vitória para essa pessoa que está orando comigo agora. A minha oração é para que ela e toda a sua casa sejam visitadas por Deus, que todo o laço do diabo seja cortado agora e que essa pessoa venha viver o extraordinário, sobrenatural na vida dela agora. Meu Deus, que o laço do inimigo seja cortado, que todo tipo de obra contrária na vida dela seja cancelado no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que todo tipo de ataque espiritual cesse agora, no nome de Jesus Cristo, que não prospere, que não prevaleça, que o Senhor dê vitória a ela, que o Senhor dê vitória à sua casa e que a prosperidade divina entre. A prosperidade divina entre, a prosperidade divina afaste completamente toda a escassez, todo tipo de medo, todo tipo de amarra na vida dessa pessoa, nessa casa. Nós oramos agora para que tudo aquilo, Senhor, que tem impedido a prosperidade de entrar, cesse agora. Que os bloqueios, resistências espirituais cessem neste momento. Meu Deus, até mesmo pessoas que estão orando para que pessoas dentro da sua casa destravem, para que pessoas dentro da sua casa, meu Deus, que estão depressivas, tristes, que estão abatidas, Senhor, que neste momento haja um toque divino nessa pessoa e haja uma restauração no seu ânimo, uma restauração nas suas forças. Eu oro agora para que haja saúde divina, que o Senhor te toque, que o Senhor restaure tuas forças, que o Senhor restaure a tua casa, que todo o laço do inimigo seja desfeito. Eu oro agora, Jesus Cristo, dá saúde física e emocionalmente. No nome de Jesus Cristo, Senhor, fortaleça a pessoa que está passando por um grande desafio na sua saúde, ou alguém próximo de si está passando por uma grande situação de dificuldade, um problema grave. Senhor, eu oro agora para que haja um milagre. Eu oro agora para que a mão de Jesus Cristo toque e que todas as cordas de morte sejam cortadas agora. Dá livramento para essa pessoa, dá vitória, Pai. Eu oro para que a prosperidade divina entre até no corpo físico dessa pessoa. A prosperidade entre no trabalho, a prosperidade entre na casa, a prosperidade entre na família, a prosperidade entre na vida espiritual dessa pessoa, para que ela seja próspera também espiritualmente. Eu oro também, Senhor, para que toda tristeza vá embora e que essa pessoa seja rica, rica de alegria, rica de paz, rica de se sentir bem consigo mesma. Senhor, que a bênção do Senhor repouse sobre cada lar, que a paz de Deus se estabeleça sobre essa família, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Cele essa oração agora, compartilhando com 7 pessoas. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo hoje, viu? Não perde essa palavra que eu vou ministrar agora de manhã. Que Deus te abençoe e até. Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, paz, alegria, prosperidade, avanço, justiça total de Deus em todas as áreas da tua vida, daquilo que você tem ciência e daquilo que você não tem ciência. Oramos por justiça nas portas, daquilo que foi travado ou foi impedido de forma injusta. Nós oramos por uma restituição total e completa na nossa vida. E também oramos, Pai, para que haja salvação nessa casa, para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Doce Espírito Santo, te convidamos a guiar a nossa vida aqui nessa oração, a nos livrar do mal, a nos livrar dos laços do inimigo, e que o Senhor traga a tua proteção sobre a nossa vida. Que o Senhor traga a tua graça, que o Senhor traga o teu favor sobre nós e nos livre de todo o mal e traga vida sobre nós, no nome de Jesus Cristo. É o que nós pedimos a Ti, Espírito Santo, é o que nós pedimos a Ti. Graças te damos, amado e doce Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo nesse começo de dia. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor me deu e depois eu quero fazer uma oração especial. Nós estamos essa semana orando em favor da justiça total de Deus. Foi o que o Senhor falou comigo na semana passada e eu estou fazendo essa semana. E no final aqui dessa live de hoje, eu estaria apresentando para vocês um dos maiores propósitos que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que tem muita gente buscando uma virada na vida, buscando uma vida extraordinária, buscando um romper de Deus. E é sobre isso. Nós vamos, no final, falar um pouco sobre o que Deus colocou no meu coração. Então aguarde aí até o fim. E se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Eu creio que foi o Senhor que te trouxe aqui. E se você puder compartilhar com amigos, com parentes, com pessoas próximas, faça isso, compartilhe agora essa oração no nome de Jesus. Amém? Eu quero dar o testemunho da Amanda. A Amanda escreveu para a gente, ela escreveu assim: a paz do Senhor. Temos uma empresa de produtos personalizados e nossas vendas haviam caído muito e em certos horários do dia nossos funcionários ficavam sem pedidos para atender. Eu e meu esposo estávamos preocupados, pensando até em ter que mandar alguém embora. No propósito da carta para Deus, eu pedi ao Senhor que tudo melhorasse, pois nunca tínhamos passado por uma situação parecida. Resumindo, nossas vendas estão muito boas, com muitos pedidos, o sobrenatural de Deus aconteceu. E para quem pensou que ia demitir, hoje pensamos em contratar ainda mais. Sabemos que isso é resultado do propósito. Glória a Deus, Ele é bom, gratidão, Deus te abençoe. Você é bênção em nossas vidas. Glória a Deus, como eu fico feliz, viu, Amanda, de ouvir esse testemunho. Isso é uma bênção de Deus, amém? E Deus está abençoando vocês, para vocês abençoarem outras famílias, porque as pessoas que trabalham com vocês também estão sendo abençoadas. Então, glória a Deus, porque a resposta de Deus veio para vocês e veio para todas as famílias. Por isso, você que está me ouvindo aqui, compartilhe as orações, faça propósitos de fé, de oração. É importante quando você começa um propósito, você ir até o fim daquele propósito. Eu creio que isso mostra uma entrega, isso mostra uma renúncia, porque a gente está muito acostumado a fazer o que achamos que tem que ser feito do nosso jeito, mas, sabe, cumprir um propósito, ir até o fim em algo, pode ser transformador na tua vida e na tua família. Amém? E o Senhor colocou um propósito no meu coração, muito parecido com a carta para Deus em alguns pontos, mas ele é um pouco diferente num sentido.
e eu vou falar um pouco sobre ele no final aqui dessa live. Eu quero hoje falar sobre 7 princípios da prosperidade ou da bênção plena em nossas vidas. Em Provérbios 10:17 a Bíblia diz: quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Você sabe qual que é o problema de muita gente? Não entende que Deus quer que a gente ande em um caminho dirigido por Ele. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, sabe, de aceitar a disciplina do Senhor, de aceitar que Deus está dizendo para ele: muda a derrota, muda isso aqui, muda aquilo lá, faz diferente isso, para com isso, tem um comportamento diferente, não volta mais para aquilo. Essa é a disciplina do Senhor. Quando o Senhor, Ele fala conosco através da sua palavra, e Ele fala conosco a respeito de princípios que não podem ser mais quebrados, de cuidados que precisamos ter. E se nós não aceitarmos a disciplina do Senhor, porque pensamos que Deus vai fazer vista grossa para tudo que a gente faz de errado, e não é assim. Deus pode nos perdoar, mas não nos isenta das consequências. Então, quando uma pessoa falha, ela arca com as consequências. Eu e você somos responsáveis por tudo que fazemos e por tudo que falamos. Você pode até falar uma coisa de cabeça quente. Você pode ser perdoado pela pessoa que você ofendeu, mas você vai ter que arcar com as consequências. E tem muita gente que não aceita a disciplina de Deus, não aceita ser repreendido pelo Senhor. Eu fico analisando quando Davi estava levando um golpe do próprio filho Absalão, e ele teve que sair, senão ele iria morrer, porque Salomão havia tomado conta de boa parte do exército dele. E a Bíblia diz que alguns homens da casa de Saul começaram a jogar pedras em Davi, no exército, a xingar, a espraguejar. E um dos capitães de Davi disse: você quer que a gente dê um jeito nesse homem? E Davi disse: não, se foi o Senhor que está permitindo que ele faça isso, então o Senhor seja juiz, o Senhor julgue essa causa. E eu vejo ali que Davi estava aceitando uma disciplina de Deus, porque Davi havia cometido erros, inclusive de ter permitido com que Salomão retornasse. Então, às vezes, nós temos que ser disciplinados pelo Senhor, corrigidos, porque estamos numa direção que não agrada a Deus, estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Então, é importante Deus nos disciplinar. E com isso, eu compreendo 7 princípios. O primeiro deles é: a instrução que você segue determina o futuro que você cria. Em que sentido isso funciona para mim? Se eu for uma pessoa que segue uma instrução que Deus me deu, sabe, com convicção, com perseverança, eu irei criar um futuro por essa obediência. A obediência da instrução que Deus me deu. Tem gente que está deixando com que direções que Deus deu a ele morram, às vezes por medo, às vezes por insegurança. E vou lhe dizer mais: esse medo, essa insegurança que você tem, está tirando e roubando coisas do seu futuro. Porque quando você não caminha por fé, quando você não caminha, sabe, pela direção que Deus te deu, pela instrução que o Espírito Santo te deu, você está perdendo, está havendo perdas. Por isso, se você segue uma direção que Deus te deu, mesmo que hoje seja difícil de você começar algo, seja difícil de você seguir a instrução, amanhã você vai colher os frutos disso. Eu segui as instruções que Deus me deu lá atrás, e hoje eu tenho colhido alguns frutos. Só que hoje Deus também está me dando algumas instruções, e que essas instruções, se eu seguir elas vão criar um futuro de bênção, um futuro extraordinário de Deus para a minha vida. A segunda coisa: descubra seu dom, talento e unção.
Deus sempre nos dá algo para começar, sempre. Tem coisas que Deus já colocou em você, mas você não reconheceu. Eu vejo quando as pessoas me pedem conselho, ou quando as pessoas me pedem direção sobre algo, e eu vejo que muitas vezes aquilo que Deus já tem mostrado para aquela pessoa, em grande parte eu já coloquei algo sobre ti, eu já te dei algo para começar. Todo milagre que aconteceu, começou com alguns ingredientes. Por exemplo, na multiplicação dos cinco pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão, aquela multiplicação que ocorreu por meio de Jesus, mas começou com 5 pães e 2 peixinhos. A viúva de Sarepta, ela tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, mas esse pouquinho foi o suficiente para começar um milagre, certo? Aquela viúva que Eliseu ajudou, né, que estava endividada, o marido dela havia morrido, e Eliseu perguntou o que ela tinha. Ela disse que só tinha um pouco de azeite, e Eliseu deu uma instrução para ela a partir daquele pouquinho de azeite que ela tinha. E houve a multiplicação, ela vendeu o azeite, ela pagou a dívida, mudou a vida dela. Ou seja, Deus sempre coloca algo na nossa vida para mudar a nossa história, para mudar o que a gente está vivendo. Em Provérbios 18:16, a Bíblia diz: com presentes o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. Sabe, tem pessoas que têm um talento para desenhar, tem pessoas que têm um talento para cabelo, para, sabe, cortar, pintar, fazer procedimentos no cabelo. Tem gente que tem o talento de maquiar os outros, tem gente que tem o talento de ser um bom mecânico, e às vezes a pessoa não usa aquilo que ela tem, porque ela fica presa, mas não é o que eu queria fazer, não é o que eu quero fazer, mas você não está vendo as coisas do jeito de Deus. Às vezes o que você tem é só o começo de algo maior. É que as pessoas não querem começar com aquilo que tem, e esse é um segredo da prosperidade plena. Terceiro, precisar e depender são 2 coisas diferentes. Toda pessoa que caminha num caminho de prosperidade, num caminho de avanço, ela não pode pensar que ela depende de uma determinada coisa, seja de uma empresa, seja de uma pessoa, seja de um lugar. Nós precisamos, mas depender é coisa diferente. Precisar e depender são coisas completamente diferentes. Eu preciso das pessoas, mas não posso depender delas, porque hoje elas podem estar comigo e amanhã podem não estar. E nós ficamos, sabe, muitas vezes desanimados quando alguém sai da nossa vida, porque dependemos daquela pessoa. Você precisava dela, mas não depende dela, porque você pode pedir ajuda para outra pessoa, você pode contratar outra pessoa, você pode se aliançar a outra pessoa. Então, precisar e depender são 2 coisas diferentes. A nossa dependência de algumas pessoas é que está trazendo o caos para a nossa vida. A nossa dependência que está trazendo a depressão, a nossa dependência que está trazendo a dor. É que nem quando alguém separa. Tem muita gente que quando separa, estagna na vida. E por que estagna? Porque dependeu de uma pessoa. Precisa daquela pessoa? Sim. Depender? Não. A nossa dependência maior deve ser sempre de Deus. Sempre. De Deus, das suas promessas. E nunca de pessoas. Então precisamos das pessoas, volto a dizer, as pessoas são importantes, são chaves, são conectores, mas nós dependemos de Deus. Esse tem que ser o nosso entendimento. A 4ª coisa, a atmosfera que você cria determina se as coisas vão fluir ou não. Então tem gente que não presta atenção nisso porque acha que não é importante, mas nenhuma prosperidade plena acontece em um lugar onde há divisões, onde há brigas, onde há ciúmes, onde não estão caminhando para o mesmo lado. As pessoas precisam entender que o ambiente importa. O ambiente importa, o ambiente que você trabalha, o ambiente que você mora, o ambiente que você frequenta. Sabe, se você não estiver num ambiente sadio, num ambiente que você se sinta bem, num ambiente que venha corroborar com as suas ideias, corroborar com os seus projetos, corroborar com aquilo que você pensa,
na verdade, pode ser uma trava na tua vida. Eu já fui em tantos lugares para ajudar pessoas e eu vi ambientes que mais traziam perdas e prejuízos para a vida daqueles que estavam ali do que era um ganho, porque era um ambiente cheio de disputa, era um ambiente cheio de competição. E Deus não pode abençoar um lugar, sabe, onde todo mundo disputa com todo mundo, onde não existe, sabe, um consenso, onde não existe uma unidade. Você pode ver, os maiores problemas que alguém pode ter na vida vêm de um problema interno. Ou é um problema no casamento, ou é um problema de pessoas dentro da empresa que não são leais, ou até mesmo dentro da igreja, sabe, de pessoas que são problemáticas e que estão ali só para causar conflito e confusão. Nesses ambientes, quando os ambientes não estão alinhados para o mesmo propósito, porque uma coisa nós sabemos, ninguém é perfeito. Dentro de uma casa ninguém é perfeito, dentro de uma empresa ninguém é perfeito, dentro de uma igreja ninguém é perfeito, mas a gente precisa andar junto, a gente precisa andar no mesmo propósito, devemos ter os mesmos objetivos. Caso contrário, casa dividida não subsiste. A Bíblia já diz isso, que um reino dividido não tem como prosperar, não tem como progredir. A quinta coisa é o que você permite aumenta. Tem coisas que a gente não pode permitir. Ou seja, deslealdade, traição, confusão, gente que está só nos trazendo prejuízo na nossa vida, não permita. O que você permite aumenta. O que você permite aumenta. Então você deixa uma cobra se criar no seu ambiente, você é permissivo com uma pessoa de estar sempre, sabe, lhe sabotando, estar sempre lhe prejudicando. Você, ao deixar essa cobra viva na sua vida, você está dando espaço para outras cobras começarem a aparecer. Porque é assim que funciona. Então, às vezes, você não quer cortar um mal pela raiz. Sabe, às vezes as pessoas querem entregar tudo para Deus e não querem se posicionar. Não. Deus já deu para nós ferramentas. Deus já colocou caminhos para vencermos certas situações. E se nós não formos posicionados, nós acabamos deixando com que coisas erradas, ervas daninhas, proliferem no nosso jardim, na nossa vida. Corte aquilo que não lhe faz bem. Corte aquilo que está sendo, sabe, um sabotador na tua vida. Nós não podemos ser passivos diante de certas coisas. Sexto, aprenda a soltar aquilo que está errado. Nunca fique apegado a algo que está prejudicando você. Por mais que dê dinheiro para você, por mais que seja bom, por mais que você goste, até uma amizade, se está prejudicando você, Deus tenha misericórdia. Pare de criar cobras. Pare de ser permissivo. Isso não está fazendo bem para você. Faça alguma coisa, reaja. E para encerrar, o que você faz acontecer aos outros, Deus vai fazer acontecer com você. Esse é um princípio. Então, se você é bom para as pessoas, Deus vai ser bom. Se você é justo, Deus vai manifestar justiça na sua vida. Se você é íntegro nos seus relacionamentos, íntegro nos seus compromissos, sabe, o nome da gente, o caráter da gente, ele é também um tipo de pregação. Isso é uma das coisas que eu vou ministrar, inclusive amanhã, no culto de domingo, que Jesus não pregava só com palavras, Jesus pregava com a sua vida. Jesus pregava com a sua vida. Jesus pregava com a maneira como ele era posicionado, é incrível. Eu vou falar sobre algumas coisas amanhã, sobre Jesus, que vai impressionar você. Porque a gente sempre pensa nos sermões de Jesus, mas nunca presta atenção no que Jesus fazia também. As atitudes dele, os posicionamentos dele, como que ele se portava. Gente, vai abençoar muito a tua vida amanhã. O culto que nós teremos vai ser transmitido aqui a partir das 9 da manhã e vai ser uma grande bênção na tua vida. Você nunca vai ler os evangelhos mais da mesma maneira. Você vai ver como Jesus era, como que Jesus era. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração
eu compartilho com você essas verdades. E agora vem o anúncio que eu disse que eu ia dar para vocês. Antes disso, eu quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa live conosco, que você deixe a sua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like, certo? E quero pedir que você me ajude a mandar essa oração por um máximo de pessoas que você puder. Olha o que eu ensinei aqui para vocês, o que você faz acontecer aos outros, Deus faz acontecer a você. Então faça acontecer os outros. Chama pessoas para esse, eu posso dizer, esse grande evento que nós teremos, que é esse propósito que teremos a partir de segunda-feira. Então quero pedir que você mande aí para os grupos, mande para a sua família, para as pessoas próximas, para as listas que você tem. Compartilha agora essa oração, porque é incrível o que Deus colocou no meu coração. O Senhor colocou no meu coração um propósito de 21 dias, chamado Vida Extraordinária. Nós vamos fazer a oração da manhã e a oração da noite da vida extraordinária. E você vai estar orando comigo, deixa eu mostrar aqui para você, e vai apresentar a Deus 7 áreas da sua vida, 7 áreas da sua vida, tá? Então, na área espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. Aqui, inclusive, na justiça e livramento, você vai pedir livramento do Senhor, você vai pedir justiça contra injustiças feitas contra a sua vida. Se você tem processos em andamento, você vai colocar o número do processo aqui para orar, certo? Na sua saúde, se você tem algum problema de saúde física ou de saúde emocional, você vai colocar aqui relacionamentos, enfim. São 7 áreas. Aqui embaixo, você vai marcar, são 21 dias, e nós vamos fazer com oração e com jejum. E nós vamos apresentar diante de Deus a nossa vida extraordinária, o que nós desejamos, o que vamos pedir, o que vamos clamar, o que vamos apresentar diante de Deus. Você pode baixar gratuitamente, tá? Lá no meu site, tá lá disponível já para você baixar. Vai dar tempo de você baixar e preparar para segunda-feira você começar, tá? Já tá lá disponível para você. E se você não conseguir baixar, porque às vezes as pessoas não conseguem baixar, você pega uma folha em branco, você vai anotar essas 7 áreas aqui e você vai apresentar os 21 dias diante de Deus. Amém? E um detalhe, eu estarei em jejum nesses 21 dias também em favor de você. Então por 21 dias, eu estarei de propósito de jejum. Se você puder me acompanhar, me acompanhe no jejum. Se não puder, eu vou jejuar. Certo? E o meu jejum não vai ser um jejum total, porque eu não consigo, mas vai ser um jejum parcial, onde eu vou abrir mão, sabe, ou de um café da manhã, ou vou abrir mão de algumas coisas que eu gosto de comer, ou do doce. Eu não sei bem ainda o tipo de jejum que eu vou fazer, mas eu estarei orando e jejuando por 21 dias, ok? Então, tá aqui, você pode baixar no meu site, nós vamos orar por uma vida extraordinária. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, a vida extraordinária é o que Deus tem para nós. Não estou falando que não teremos desafios, mas Deus tem o melhor para nós e nós vamos orar por isso, por 21 dias. E eu gostaria que você entrasse de cabeça nesse propósito. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E um detalhe, nós vamos tentar fazer toda essa campanha, todo esse propósito de oração. Você vai tentar estar ao vivo comigo na oração das 6. Se não conseguir um dia, tudo bem. Se não conseguir outro dia, tudo bem. Mas o que eu vou fazer para que todos consigam participar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a oração às 6 horas e 7 minutos em ponto, às 6 e 7 minutos. Eu vou fazer 15 minutos de oração. 15. Vou reduzir o tempo da oração. Para quê? Para que você não se atrase para o seu trabalho, para os seus compromissos, certo? E nós vamos ficar ao vivo durante toda a oração, durante os 15 minutos da oração. Eu vou diminuir para que a gente consiga estar todos juntos do início ao fim. E nós vamos fazer isso como propósito. E tanto eu vou fazer isso na oração da manhã, como na oração da noite. Vai ter algum dia que você talvez não vai conseguir fazer junto comigo? Não tem problema. Mas você vai tentar, na grande parte dos dias, estar no horário comigo às 6 e 7 da manhã e às 18 horas. Ok?
Então eu vou diminuir para 15 minutos de oração, vai ser rápido, mas vai ser um compromisso que nós vamos estabelecer com Deus. Foi isso que Deus tocou no meu coração de fazer. E eu quero convidar você a entrar nisso. Amém? Então é um propósito de oração. Vá lá no meu site www.vinicius07.com.br, baixe para você, certo? Essa planilha aqui da oração da vida extraordinária é gratuito, como eu disse. E se não conseguir, faz aí em folha em branco, mas não deixa de apresentar diante de Deus, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Também quero falar rapidamente para você a respeito dos nossos devocionais, que estão nos dando muita alegria. O tanto de gente que está fazendo devocional. Os 2 devocionais somam mais de 700 orações. Vai abençoar você com orações, com direções. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Também agora tem o Café com Jesus Kids. Eu acho que eu não peguei para mostrar aqui para vocês, mas está tudo lá no meu site. Você pode adquirir e já começar, sabe, uma vida com Deus diferente, começando o seu dia na presença do Senhor, certo? E quero convidar todos vocês, amanhã eu vou estar ministrando às 9 da manhã, aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu convido você a estar conosco e no final do culto eu vou fazer uma oração especial por pessoas que estão doentes fisicamente e emocionalmente. A nossa fé é que Jesus cura. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura e eu já vi muito milagre na minha vida. Muito, muito. Eu sou grato a Deus por isso. E eu quero convidar vocês a estarem conosco. Amém? E quem vai estar no online, não perca a mensagem, porque essa mensagem Deus me dirigiu, vai ser tremendo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Nós vamos orar, mas antes disso eu quero liberar uma palavra. Tem uma mulher que se chama Carla, que está aí me ouvindo. O Senhor está te dando um grande livramento, Carla. Eu vejo a mão do Senhor tocando na tua vida e o Senhor desfazendo. Sabe, muita coisa que foi feita e preparada contra a tua vida. O Senhor está quebrando isso, tirando esses laços que inclusive estavam perturbando você, estavam causando insegurança, você andava chorando muito. O Senhor está tirando essas coisas que estavam atacando você. Você não via, mas eu vi como se fosse um cordão preto sendo cortado pelo Senhor. Amém? O Senhor também mostrou uma pessoa que está com muita dor aqui no lado esquerdo, entre o braço e o peito, sabe? Ela sente muita dor e eu vou orar por você no nome de Jesus, para que Jesus te dê saúde, para que Jesus tire toda a dor, ou se há algum outro problema, que haja cura aí no seu coração, em nome de Jesus. O Senhor também me mostrou uma pessoa chamada Ingrid, que está enfrentando um grande desafio financeiro e na saúde. O Senhor está quebrando agora amarras espirituais na tua vida, em nome de Jesus. O Senhor está te visitando. Tem uma empresa que tem na sua logo a palavra vida. A palavra vida. O Senhor está visitando essa empresa, está rompendo com barreiras nessa empresa, com inveja, com contrariedades. O inimigo se lançou para gerar divisões dentro dessa empresa, confusões. O Senhor está intervindo nisso
em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Toque-os com Teu poder e com a Tua graça. E que cada família que está nessa oração junto comigo seja visitada pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Eu oro para que a mão do Senhor, seja sobre essa casa, seja sobre essa família. Meu Deus, nós oramos e pedimos justiça do Senhor, quebrando correntes, desfazendo a maldade, desfazendo a obra contrária. Dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desfaça agora, Pai, o plano do inimigo. Desfaça agora tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for ruim, tudo aquilo que for perda na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, dá sabedoria para ela, Pai. Mostra para ela uma saída em meio às situações que ela está, em meio a injustiças e até mesmo circunstâncias nos seus negócios, nas suas finanças. Mostra para ela um caminho, Pai. Mostra para ela como ela pode sair disso. Livra ela do mal, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com Teu poder na vida de cada pessoa. Eu oro pela cura também, física, emocional, de todo aquele que está doente. Nós cremos em Jesus e invocamos o nome de Jesus Cristo agora. E declaramos, Jesus Cristo é da saúde. Em o nome de Jesus Cristo, seja curado, seja curada. Nós cremos que Jesus cura. Nossa fé está em Jesus. Oramos também para que todo o peso espiritual, toda a opressão que você tem sentido, essa opressão, esse peso, seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, remova tudo aquilo que traz cansaço, tudo aquilo que traz peso, tudo aquilo que traz opressão. Remova agora, Pai, de cima dessa pessoa e dá vitória a ela. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor remova todo jugo espiritual, todo peso, toda opressão, que essa pessoa seja livre, que sua casa seja livre. Leva embora a ansiedade, leva embora as brigas, leva embora os conflitos, leva embora as confusões e dá vitória para essa pessoa. No nome de Jesus Cristo. Eu apresento tua vida, tua causa diante de Deus, tua necessidade diante do Senhor, que o Senhor te visite, que o Senhor opere milagres em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que teu dia seja uma bênção, seja um dia de milagres, um dia sobrenatural. Até mais e que Deus guarde a todos e lembre-se, segunda-feira também vou começar meu treinamento profético, que é um dos módulos mais importantes dentro da academia aqui do Global. Convido você a não ficar de fora. Deus abençoe a todos e até mais.